E eu quero compartilhar exatamente o teor que nós vimos hoje de manhã, mostrando essa verdade agora nesse Salmo de Asaf, Salmo 50, a essência do culto a Deus. Minha voz está um pouquinho... Aí vai ficar cortando aí, falhando. Salmo 50, Salmo de Asaf, e nós vamos fazer essa leitura todos juntos, tá? Do verso 1 até o verso de número 7. Todos acharam? Aqui está bem escuro, né? O pessoal que está aí atrás, Salmo 50. Se você não conseguir enxergar aí, eu vou fazer aqui a leitura, tá? Vamos fazer todos juntos, de 1 a 7. Vamos lá? Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência da formosura, resplandece de Deus. Veio o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Amém? Amém. Vamos mais um momento de oração, nesse instante, fechar os nossos olhos e que nós possamos pedir a Deus que nos ajude na nossa caminhada a compreender a sua palavra e pedir que o Espírito Santo aplique ela à nossa vida, não apenas ao nosso intelecto, não apenas ao nosso entendimento, como buscando conhecimento, mas aquilo que nós temos aprendido, que a leitura das Escrituras tem que fazer mudança, a começar na minha vida, na sua vida, para que nós possamos glorificar a Deus aqui na terra. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, Senhor, porque estamos felizes, sim, alegres, contentes. Ó Deus, temos muito motivo de nos alegrar na tua presença diante dos teus servos. Ó Deus, é um momento que estamos reunidos nesse lugar, nessa casa, para te adorar. E aqui estamos reunidos. Ó Deus, a tua palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu aí estarei no meio deles. E cremos que tu estás conosco, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido desde o dia de ontem, quando chegamos. E te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia para conosco. Abençoa cada um dos acampantes aqui. Abençoa nossas vidas para que possamos louvar o teu nome e bendizer-te a tua majestade. Ó Deus, nos próximos dias estarão chegando mais alguns irmãos. Abençoa a vinda deles, livrando todo o mal. E que possamos compreender a tua palavra, aplicando-a no nosso coração e na nossa vida. Louvamos o teu nome, porque sabemos que tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia a ti, Senhor, Deus grande e eterno. Ó Deus, te louvamos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Temos aqui um salmo de Asaf, a essência do culto a Deus. A gente, quando observa as instruções das Escrituras acerca do culto a Deus, a gente entende que o culto que nós prestamos, tanto aqui num lugar como esse, como na igreja, no templo, ou numa casa de irmãos, quando é um agrupamento de pessoas adorando a Deus, nós oferecemos culto a Deus e não a homens, e não a personalidades. O culto não é ao pastor ou qualquer outra pessoa. Sempre todo culto é direcionado a Deus e da maneira do qual o próprio Deus, assim, ele estabelece para o seu povo. Aqui nós temos Asaf, nesse salmo, mostrando essa essência verdadeira de adorar o Senhor. E diz aqui o salmista, fala o poderoso, o Senhor Deus, e clama a terra. E chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião até a excelência da formosura, resplandece Deus. Veio o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o Deus, o teu Deus.
Então a gente observa aqui, nesses primeiros versos aqui do salmista Asaf, que ele está falando essa verdade para dois tipos de pessoas. Primeiro entendemos que quando nós adoramos e cultuamos a Deus, ele está falando ao seu povo, como hoje pela manhã no Salmo 149, os fiéis louvam a Deus. Os fiéis, nós vimos que são os redimidos. E aqui, o salmista Asaf, quando ele mostra, todos os salmos ele tem um aspecto, né? Se você observar, os salmos sempre apontam a palavra de Deus para os fiéis, ao mesmo tempo que um contraponto aos ímpios. Esse salmo vai mostrar essa realidade, se nós lêssemos todo ele. Vai mostrar que é a verdade de Deus para os fiéis, ao mesmo tempo como advertência para os ímpios. É assim como no finalzinho do verso 7. Mas todos os salmos, eles mostram essa relação entre Deus e o seu povo, a sua igreja, o Israel de Deus, nós que fomos alcançados. Deus e os fiéis, Deus e os ímpios, o pecador e o arrependido. Então, estamos na condição de que todos nós um dia fomos alcançados pela misericórdia, pela majestade e grandiosidade da beneficência de Deus. É Deus quem merece a honra. Então, quando nós iniciamos todo culto que prestamos, ele é dirigido aos céus, ao Deus eterno. A adoração que nós entoamos a Deus, ela direciona aquele a quem tudo é devido, toda a glória e toda a majestade. E o salmista diz assim, é Deus quem deve ser adorado e o homem que precisa da intervenção divina. Então nós precisamos da intervenção de Deus para estarmos alinhados à sua vontade, para sermos conduzidos pelo seu Espírito Santo. É importante dizer também que eu e você, quando estamos na igreja, muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, até às vezes como se dará o culto, ou como será o momento disso, ou daquilo que vai acontecer nos aspectos de culto, né? No aspecto litúrgico. Mas a coisa mais importante é eu estar com os meus ouvidos, os meus olhos, e é toda a minha atenção na exposição da palavra de Deus. Nos cânticos, muitas vezes a gente não presta atenção naquilo que cantamos, naquilo que entoamos, porque quando nós cantamos, nós devemos observar que na música, por isso que é uma grande preocupação o que nós cantamos, porque a teologia cantada, ela alcança muito mais pessoas do que às vezes a exposição bíblica, porque tem gente que gosta muito de ouvir músicas, mas não presta atenção naquilo que estão cantando, naquilo que estão afirmando. E nesse salmo, que é endereçado aos tementes a Deus, ao mesmo tempo que esse Salmo 50, ele é endereçado também aos ímpios, aqueles que andam na contramão dos propósitos eternos de Deus. Então, irmãos, esse salmo enfoca especialmente a necessidade de expressar agradecimento a Deus. Você hoje agradeceu a Deus na oração, quando se levantou? Às vezes nós temos esse momento de refeição que nós sempre lembramos de orar. Vamos orar para agradecer a Deus o alimento. Esse alimento que é o alimento que a graça de Deus bendita em toda a terra nos concede a bênção de poder nos alimentar para alimentar o nosso corpo. Mas o alimento mais importante para o povo de Deus redimido, como Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Essa comida significa o alimento espiritual. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, nós também temos que ter um tempo para nos alimentar sempre da palavra. E nós dizemos muitas vezes que Deus é a razão da nossa vida, Deus é o motivo do meu viver, Deus é o propósito da minha vida. E quando nós lemos os salmos e cantamos, muitas vezes essas verdades saem dos nossos lábios, mas sem a compreensão clara e bem sucinta dela. Porque nós estamos aqui para adorar e devemos agradecer. E esse salmo fala sobre gratidão a Deus, sobre louvor a Deus, sobre as grandezas de Deus sobre nossa vida. E aqui é exatamente o enfoque que Asaf expressa, a necessidade de eu e você sermos gratos. Veja aí o verso 14 do Salmo 50. O verso 14 e o verso 15, ele nos mostra essa verdade. Diz assim, olha, o salmista, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E diz o verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele também ainda diz no verso 22 e 23 o seguinte, diz o salmista, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-eis
que veja a salvação de Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus, precisamos reconhecer a sua bondade que é infinita. As misericórdias do Senhor não têm fim para conosco. E é por isso que nós não somos consumidos, destruídos ou abandonados, porque Deus nos ama de tal maneira que todos os dias Ele nos perdoa, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós entristecemos a Deus quando negligenciamos a sua lei, quando deixamos de cumprir os seus mandamentos. E quando nós observamos o Salmo, esse Salmo de Asaf aqui, que mostra essa necessidade especial de sermos sempre gratos a Deus, o verso de 1 a 6 desse Salmo, ele nos mostra que Deus aqui é representado como convocando toda a terra, todos os povos, todas as nações que o adorem, que o invoquem, chamando o seu povo para essa declaração de adoração e de louvor. Diz assim, ó, antes de falar sobre o tipo de adoração que Deus requer, Asaf frisa aqui uma coisa muito importante na vida do povo de Deus. Ele diz, a adoração é dada ao próprio Senhor, o Deus poderoso. Então, a exemplo do que você está fazendo aqui nesses dias, estamos aqui tendo queremos ter um momento de comunhão, de alegria, de estreitar até os relacionamentos, nos conhecer mais. Porque são dias assim que a gente, imagina, nós nos vemos apenas uma vez na semana. Muitos de vocês aqui só se vê uma vez na semana, aos domingos pela manhã, muito rapidamente, e à noite. Né? Durante a semana quase que nós não nos encontramos. Mas veja, quando estamos num lugar como esse, todo mundo partilhando do mesmo pão, todo mundo partilhando de todas as coisas iguais, dos quartos, né? Do momento de diversão, do momento de refeição, do momento de lazer. Nós acordamos, dormimos juntos, brincamos e estreitamos as relações. Então observa que da mesma forma que você começa a conhecer mais o seu irmão, e aí você conhecendo mais de perto a pessoa, você vê os valores que ela tem, né? Também os defeitos, também coisas que você, puxa, eu não sabia como essa pessoa tem esse dom, tem esse talento, tem essa qualidade. Então quando nós olhamos bem de perto o outro, nós conseguimos ver como ela de fato é. Assim é um relacionamento conjugal. Quando um casal de namorados, eles não oram, eles estão no período de namoro e noivado, né? Eles se veem pouco, conversam, mas quando eles se casam, eles passam a conviver juntos. E ali é só naquele momento que as pessoas de fato vão se conhecer de forma completa, né? Porque no relacionamento de namoro e noivado, normalmente tanto o jovem como a moça, ele normalmente, às vezes, aquilo que ele nem gosta, mas para agradar o outro, ele permite que determinadas coisas faça, mas no dia que casar, isso vai mudar. Aí a gente começa a conhecer a pessoa tal. Então o relacionamento entre nós, tanto na maneira íntima como no relacionamento entre irmãos, quando estamos mais próximos, ele deve sempre mostrar uma coisa. Nós devemos nos conhecer como somos. Porque muitas vezes nós temos um conceito de nós mesmos que é como se eu não me visse tantos defeitos que eu sou, ou que eu tenho. Mas quando o outro olha para mim e os aponta, aí sim eu me conheço como sou. E aqui o salmista, ele mostra essa principal necessidade que nós temos de aprender a adorar a Deus, porque Ele é um Deus santo, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Então, quando eu adoro a Deus, Deus é imutável em seu ser. Ele é o mesmo ontem e o será para sempre. E eu, com todos os meus defeitos e minhas qualidades, eu me vejo e me conheço, e cada dia eu só percebo o quanto eu sou pecador miserável, o quanto eu estou tão, sabe, o quanto não tenho nenhuma condição de me achegar a Deus, o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou trôpego, o quanto eu sou míope, eu não consigo enxergar muitas coisas, mas o meu irmão, e aí ele consegue me ensinar, me aconselhar. E a gente precisa aprender a crescer junto também nas fraquezas, no momento de algumas necessidades que nós temos, que muitas vezes nós não percebemos. Então Deus conhece toda a nossa fraqueza, Deus conhece todos os nossos deslizes, todas as nossas falhas, mas ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos perdoa, apesar de quem somos. E nós devemos aprender a amar o meu irmão, assim como ele é. Porque se Deus me perdoa e Deus me ama, e Ele disse que toda a lei e os mandamentos se resumem no amor, assim como Deus me ama, eu devo amar o meu semelhante. E esse amor que eu tenho com o meu semelhante não é uma capacidade minha intrínseca, mas é que Deus transforma meu coração. E Asaf vai mostrar essa verdade. Ele declara que Deus é um Deus bom, justo, maravilhoso, santo, e Ele é digno de toda adoração. E nós adoramos a Deus e esse culto chega agradável a Deus, quando nós
temos uma comunhão com os irmãos. Quando nós adoramos a Deus em espírito e verdade, significa que não há fingimento, não há algo que possa esconder a verdade diante de Deus. O Salmo 149 que vimos, na verdade o Salmo 139, Davi diz que não há lugar para nos esconder da face de Deus. Nem nos abismos, nem nos céus, nem nas rochas, em nenhum lugar podemos esconder-nos da face do Senhor. Porque Deus olha o coração daqueles que o buscam. E aí diz aqui também o salmista, depois que ele declara a natureza do culto a Deus, ele diz que Deus não precisa de sacrifícios. É exatamente o que mostra aqui o verso 7, não é? Quando ele fala de sacrifícios, ele diz assim: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. E aí ele diz no verso 13 também: acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Aqui o povo oferecia sacrifício porque era a ordenança de Deus. Mas Deus vai falar aqui depois sobre o sacrifício de um coração quebrantado, o sacrifício de louvor. É o que diz o verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que Deus espera de mim e de você é corações agradecidos, né? Sacrifícios de louvor, sacrifícios de corações quebrantados, sacrifícios de pessoas que foram convertidas pela graça e que conhecem esse Deus que nos salva, que nos ama, que nos protege. Deus não precisa de sacrifício, irmãos. Muita gente ainda até os dias de hoje quer oferecer a Deus sacrifício, porque é muito mais fácil oferecer sacrifício do que obedecer aos seus mandamentos, à sua lei. E o que Deus pede ao povo de Israel é que eles obedeçam aos seus estatutos, é que eles andem nos seus caminhos. O que Deus requer de mim e de você é gratidão, é obediência, é temor aos seus pés. Os homens devem sempre confiar em Deus, é isso que diz o salmista. Nós não devemos perder a nossa confiança, porque Deus tem cuidado de nós. Aqui também o salmista vai acusar os ímpios de violações dos preceitos segundo a lei de Deus. Ou seja, os ímpios eles não temem a Deus, eles não andam nos caminhos do Senhor, eles quebram todos os mandamentos, eles não têm como dizer que não conhecem, porque Deus deixou impresso em seus corações toda a sua lei. Então, a despeito de muitos não estar na igreja ou não conheceram talvez o Evangelho, mas eles sabem o que é pecado, eles têm noção de que a condenação do erro e do pecado. E esse salmo ele aponta para aqueles que transgridem a lei. Imagine nós que um dia fomos alcançados, que um dia você disse: eu quero entregar minha vida a Cristo. Um dia você confessou o nome do Senhor e foi salvo, e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda voltar ao vômito, à prática de iniquidades e de pecado. Esse de fato anda de forma errante, porque Deus ele não vê como inocente aquele que conhece a justiça, os mandamentos, a prática daquilo que Deus ordena e continua andando, enveredando pelo caminho errante. O verso 16 e o verso 21 diz aqui Asaf nesse salmo: mas o ímpio, diz Deus, de que me serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Veja, aliança nos lábios, conhecer os preceitos de Deus, mas não praticá-lo. É aquele que conhece toda a ortodoxia, a doutrina, mas não pratica a doutrina. Como Tiago diz no capítulo 2, fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, aquele que diz que tem fé, mas não pratica obras de justiça, esse também está como um morto, não é? Então o salmista aqui ele diz essas verdades. O ímpio anda na contramão, ele adora a Deus com os lábios, mas não adora a Deus com o coração. Então nós que tememos a Deus devemos adorar a Deus com o coração. Como diz Davi no Salmo 51, né? Aquela confissão de pecados. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então nós não podemos ocultar de Deus os pecados e as iniquidades. Devemos confessá-las e deixá-las, porque Deus se agrada daqueles que o temem. Aqueles que temem a Deus são aqueles que andam nos seus caminhos. O perverso rejeita a correção que vem da palavra de Deus. Mas quando você ouve a instrução do Senhor, a correção de Deus, isso lhe deixa entristecido, deve nos entristecer por causa do apontamento do pecado, ao mesmo tempo deve nos alegrar, porque o Senhor está falando comigo, Deus está apontando para o caminho, e eu devo me alegrar na correção de Deus. Devemos achar prazer
em ouvir a voz do Senhor e sermos instruídos por Ele. O verso 18 diz aqui o salmista, né? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas, diz aqui o salmista, né? O verso 19 também, soltas a boca para o mal e a língua trama enganos, senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Então aqui ele está mostrando determinadas práticas que não são daqueles que temem, mas daqueles que andam na prática da impiedade, os impenitentes, aqueles que não se arrependem do mal e que vivem uma vida quanto mais de prática de iniquidades e de pecado. E Deus aponta para que esses serão extirpados. No dia em que o Senhor Jesus voltar, eles não estarão, como diz o salmista no Salmo 1, não, é o Salmo 1, né? Como quando diz o salmista lá, eles não estarão diante da mesa do Senhor, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão durante todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Altíssimo para todo sempre. Então, aqueles que temem a Deus, eles têm essa bem-aventurança, eles têm essa bênção de Deus. Então, os ímpios usam sua língua para maltratar e eles também se colocam em posição como se fosse igual a Deus. E aí o salmista diz, encerra essa sessão com uma palavra de ameaça para os ímpios. Veja aí o verso 21 e 22. Tem feito essas coisas e eu me calei. Palavras, pensavas estas coisas e eu me calei. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Então o ímpio, ele, no dia do juízo final, não haverá quem possa livrá-lo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus irado. Deus, ele não tem... Ele é um Deus de amor, mas no dia do juízo ele não virá como vinde a mim. Ele não virá como arrependei-vos, mas ele virá com a palavra de julgamento e de justiça, né? Para aqueles que andaram em iniquidade. Eles receberão a justa sentença de destruição e morte para esses que praticam iniquidade. E aí o verso 22, aqui o salmista encerra a sessão de corte com a palavra de ameaça. Esquece de Deus aqueles que praticam iniquidade. E o verso 23, o salmista diz, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que oferece sacrifício de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, eu lhe darei que veja a salvação. Então, sacrifício de ação de graças é um coração sincero e quebrantado. Obrigado, irmã. Então, nós devemos ter sempre um coração sincero diante de Deus. Devemos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Devemos reconhecer nossas fraquezas, nossas falhas e devemos pedir a Deus que nos ajude. Senhor, muda o meu coração, transforma a minha vida, porque eu quero ser semelhante ao teu Filho. Eu quero ser aprovado por ti, ainda que seja reprovado pelos homens. Ainda que eu não receba o título aqui do mundo sobre ser uma pessoa talvez benquista pelos homens, pelos ímpios, mas o bom é ser aprovado por Deus. É como o salmista no Salmo 15, o cidadão dos céus é aquele que é aprovado por Deus, é aquele que Deus o conhece e anda nos seus caminhos. Então, irmãos, o Salmo de número 50, assim como o Salmo 149, ele aponta para os fiéis que temem a Deus, aqueles que amam a sua casa, aqueles que amam a sua lei, aqueles que se deleitam na sua palavra. Então, que eu e você possamos lembrar em nossa caminhada de temer a Deus, de buscar a sua presença e de andar nos seus retos caminhos. E quando nós formos exortados pelo Senhor, talvez através do irmão, talvez através de uma palavra de Deus, que nós possamos considerá-la como palavra de Deus, para que o meu coração seja transformado, para que eu tema a Deus e para que eu louve durante todos os dias da minha vida. Meus irmãos, o salmista, quando ele tudo isso fala para aqui nesse Salmo de número 50, a essência do culto a Deus, ele mostra que os fiéis devem adorar a Deus, os fiéis devem ser gratos a Deus e eles devem andar de maneira contrária ao curso deste século. Eles devem viver para a glória de Deus, entendendo que nós fomos salvos para poder manifestar diante dos homens a glória de Deus,
para que a nossa luz brilhe diante do mundo, para que os homens possam ver as nossas boas obras e o nome do Senhor seja glorificado. Então, sermos cristãos não é apenas termos um nome de evangélico, mas muito mais do que isso, é sermos apontados por aqueles de fora e pelos de dentro, como homens e mulheres de fato retos, santos e tementes a Deus. Assim era o testemunho da igreja registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. E diz também o texto que as pessoas de fora davam um bom testemunho deles, porque eles de fato conheciam a Deus e andavam nos seus caminhos. Então, que nós possamos viver para a glória de Deus e que possamos entender que tudo aquilo que Deus nos fala, no momento de ajuntamento como esse, é para a nossa correção, é para que a nossa educação e para que o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra. Amém?